Estamos chegando com o Pingado desta terça-feira, dia 18 de agosto. E hoje é um dia muito especial para nós que fazemos o Pingado e para você que nos acompanha. Esta é a edição 200 do Pingado. Edição 200 do Pingado. Isso mesmo. Olha que bacana, gente. É muito bom, né? Já ter essa sensação de que tivemos todas essas edições e que estamos crescendo cada vez mais. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado a você que repassa o link do Pingado para os seus amigos, familiares, para todo mundo, para que essas pessoas também se informem com a competência e a qualidade da nossa marca e que sempre estão conosco, ganhando tempo, né? Porque o Pingado é no tempo preciso, no tempo da notícia. Lembrando que o Pingado é um oferecimento Home Care Unifísio, 45 Burger, Ceres Ambientes e Clínica Gastros. Vamos aos destaques de hoje. 2 homens são presos suspeitos de envolvimento no roubo de joias da esposa de um delegado de Teresina. Com o início da campanha eleitoral, os eleitores passam a ter um contato mais direto com as propostas dos candidatos. O cientista político Vitor Sandes faz uma análise sobre esse cenário aqui no Piauí. O estado deve ter esse ano a maior safra de grãos da história. O IBGE estima um crescimento de 20% em relação ao ano passado. Anvisa aprova 2 novas canetas emagrecedoras à base de semaglutida sintética. Um deles é genérico e poderá chegar ao mercado com preço mais baixo. E hoje tem show gratuito do cantor Silva na Praça Pedro II pelo projeto 6 e meia. O Pingado já começou. Pingado com Felipe Pereira. Seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo. Dois suspeitos de envolvimento no roubo de joias da esposa de um delegado de Teresina foram presos após uma ação conjunta das polícias civil e militar. O crime aconteceu na Avenida Homero Castelo Branco. Segundo a polícia, a vítima tinha estacionado o veículo e, ao retornar, foi abordada por um homem em uma motocicleta. O suspeito teria simulado estar armado e anunciado o assalto. Foram roubados um par de brincos e uma aliança. A vítima é a esposa do delegado Thales Gomes, da Polícia Civil do Piauí. Ele informou que, após receber a notícia do crime, as equipes iniciaram as diligências e utilizaram imagens de câmeras de segurança e o sistema de policiamento por inteligência artificial, o SPIA, para identificar a motocicleta usada na ação e acompanhar o deslocamento do suspeito. A partir dessas informações, os policiais conseguiram localizar um dos suspeitos em um shopping da capital. Ele foi preso sob suspeita de receptação após a polícia recuperar com ele a aliança roubada. Na sequência, as equipes seguiram para Timon, no Maranhão, onde localizaram o homem apontado como autor do roubo. Com ele, segundo a polícia, foram encontrados o par de brincos e a camisa que teria sido usada durante o crime. Ainda segundo o delegado, o suspeito de roubo já responde a um processo por outro crime de roubo em Teresina. A polícia militar informou que a prisão dele ocorreu após o suspeito vender a aliança na Avenida Piauí, em Timon, e foi localizado por uma equipe do ROCAM. Nós empreendemos diligência após o fato, conseguimos as imagens, acionamos o espia, certo? Funciona. É a tecnologia que ajudou e muito a resolver esse crime. Então, a partir dessas informações, das câmeras e do espia, nós conseguimos identificar o motoqueiro e conseguimos localizá-lo lá no shopping da cidade. No shopping da cidade, nós fizemos a prisão de um sujeito lá de nome Fábio, que trabalha lá no shopping, na parte externa, recebendo produtos roubados, foi autuado pela compra, receptação da aliança, certo? E logo em seguida nós fomos a Timon para a residência do assaltante, o Micael, que já responde a processo por roubo, aqui em Teresina também, onde nós apreendemos o par de brinco e a camisa utilizada no assalto. Ele que foi preso após vender a aliança na Avenida Piauí, após ele descer a alça da ponte.
E olha, tem cuidado que vai além do hospital. Home Care da Unifísio foi pensado para quem precisa de atenção contínua, mas quer estar no lugar mais importante de todos, a própria casa. A Unifísio conta com uma equipe multidisciplinar, equipamentos modernos, suporte completo, inclusive com ambulância, garantindo tranquilidade para o paciente e para toda a família. E o melhor, atende todos os planos de saúde. Se você busca um cuidado mais humano, próximo e eficiente, vale a pena conhecer de perto. Home Care Unifísio, 24 horas de atenção humanizada. Ligue 32 22 6283 ou acesse Clínica Unifísio no Instagram. Pingado com Felipe Pereira, seu cafezinho de notícias pra quem não tem tempo. Com o início oficial da campanha eleitoral, é a partir de agora que o eleitor começa a ter contato direto com as propostas, os discursos e as estratégias de cada candidato. No Piauí, o cenário apontado pelo cientista político e professor da Universidade Federal do Piauí, Vitor Sandes, é de uma disputa com tendência de concentração entre duas principais candidaturas. De um lado, o governador Rafael Fonteles, do PT, do campo de centro-esquerda. Do outro, Joel Rodrigues, do Progressistas, representando o campo da direita. Segundo o professor, essa concentração tem caracterizado o cenário como polarizado, mas com uma particularidade. Nós temos uma candidatura ali mais no campo da centro-esquerda e outro mais no campo da direita, e elas têm projetos distintos, pertencem a grupos distintos, né? Então, isso tem uma grande diferença. Existem várias outras candidaturas, tanto no campo da direita, quanto no campo da esquerda, mas as pesquisas têm apontado já uma tendência de concentração da preferência eleitoral em torno dessas duas candidaturas. Por isso que a gente tende a entender isso como um quadro polarizado. Mas o fato é que é uma polarização um pouco mais próxima do centro, né? Se a gente olhar, por exemplo, para o grupo do Rafael Fonteles, é um grupo que tem PT e tem partidos como o MDB, PSD, que são partidos que, nas classificações ideológicas, que trabalham no campo da ciência política, estão até localizados mais no campo da direita. Então, você tem um grupo aí que tem acordos de governabilidade, acordos eleitorais, que transcendem o aspecto ideológico, né? O professor também chama atenção para o favoritismo atual do governador Rafael Fonteles. Segundo ele, a avaliação positiva do governo é um dos fatores que pesam nesse cenário. Mas Vitor Sandes ressalta que a campanha pode alterar o quadro e que a eleição continua sendo um processo aberto. O Rafael Fonteles tem um grande favoritismo, é um governador indo para a reeleição, existe uma tendência de governadores serem reeleitos, principalmente aqueles que estão bem avaliados, que é o caso do atual governador, mas uma eleição é sempre um processo aberto, né? É um processo que os eleitores vão tentar incorporar uma série de informações para poder estabelecer as escolhas no momento ali das urnas, né? Mas é importante a gente acompanhar, né, todos os debates eleitorais, o processo de campanha, como é que será a estratégia de comunicação, os acordos com os prefeitos, né? Então tudo isso importa muito no processo eleitoral. Outro ponto que deve marcar a campanha é a disputa pelo tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Joel Rodrigues está em uma aliança que reúne grandes bancadas no Congresso, o que garante mais tempo de exposição no horário eleitoral e também pode ampliar o acesso a recursos do fundo eleitoral. Para Vitor Sandes, esse é um fator importante, mas não necessariamente decisivo. O professor destaca que o eleitor está cada vez mais exposto a diferentes formas de informação, principalmente pelas redes sociais, e que os conteúdos produzidos para rádio e televisão também podem ser reaproveitados nos ambientes digitais. Geralmente o horário gratuito de propaganda eleitoral na TV e no rádio importa bastante. Importa porque quanto mais tempo um determinado candidato é exposto na TV, e a TV ainda tem uma grande capilaridade, sobretudo pelos horários que a propaganda eleitoral é transmitida, né? São horários ditos nobres, né?
ele tem uma grande capacidade de alcance. Mas é o que a gente tem observado nas últimas eleições é que isso não tem sido determinante, principalmente porque cada vez mais comum as pessoas se informarem de outras formas, por meio das redes sociais, por meio, né, de outras formas, né, não somente pela mídia tradicional. O material de campanha que é veiculado na TV e na rádio muitas vezes é transformado em peças também que circulam também de outras formas, né, principalmente por meio das redes sociais, mas você tem um eleitor hoje, né, em comparação a 20 anos atrás, 30 anos, um eleitor menos exposto à TV. A campanha agora está nas ruas, mas o horário de propaganda no rádio e na televisão só começa oficialmente na próxima semana, dia 28 de agosto. O Tribunal Regional Eleitoral informou que na quinta-feira, dia 20 de agosto, vai realizar uma audiência pública para elaboração do plano de mídia das eleições, que é quando realiza o sorteio da ordem de veiculação e distribuição das inserções e as emissoras de rádio e TV que serão geradoras. Fala, craque! O Grupo 45 tá de casa nova. Agora a 45 Burger e a 45 Pizza estão juntas num espaço gigante, mais confortável e com muito mais variedade. Anota aí. Fica na rua Visconde da Parnaíba, 1615, no Ininga, bem em frente ao novo Colégio das Irmãs da Zona Leste. Pingado, com Felipe Pereira. O Piauí deve ter, em 2026, a maior safra de grãos de toda a história do estado. São 6,82 milhões de toneladas estimadas pelo IBGE, um volume 20% maior que o registrado no ano passado, quando foram produzidas 5,67 milhões de toneladas. Os dados são preliminares e ainda podem ser revisados para cima, já que uma pequena área ainda está em fase de colheita. O resultado de 2026 supera o recorde anterior do Piauí, registrado em 2023, quando o estado colheu 6,44 milhões de toneladas. E o crescimento é ainda mais expressivo quando se observa uma década. Em 2016, a produção foi de apenas 1,33 milhão de toneladas, ou seja, em 10 anos a safra piauiense cresceu mais de 5 vezes. E um dos principais destaques é que o recorde de produção não foi acompanhado pelo mesmo crescimento de área colhida. Em 2026, foram cerca de 1,83 milhões de hectares. Em 2023 e 2024, a área foi maior, mas a produção foi menor. Segundo o IBGE, isso ocorreu principalmente por causa do aumento da produtividade, com melhores resultados por hectare. Mais de 92% da produção piauiense está concentrada em duas culturas, soja e milho. A soja deve responder por 4,19 milhões de toneladas, um aumento de 17% em relação a 2025. Já o milho deve chegar a 2,1 milhões de toneladas, um crescimento de 28%. O desempenho coloca o Piauí entre os 14 estados brasileiros com maiores safras de grãos em 2026. No Nordeste, o estado faz parte, ao lado de Maranhão e Bahia, da região do Matopiba, que se destaca nacionalmente pela produção de grãos. Em todo o Brasil, a estimativa é de 353 milhões de toneladas, um crescimento de 2% em relação ao ano passado. O IBGE atribui parte do bom resultado piauiense à regularidade das condições climáticas e ao aumento da produtividade. Segundo o órgão, nos últimos 10 anos, a produção de grãos no estado cresceu mais de 500%, enquanto a área colhida aumentou 46%. Um dos destaques do levantamento, portanto, é o avanço da produção por hectare. Mas o levantamento também aponta um contraste. Mesmo com recorde geral, culturas presentes na alimentação dos brasileiros, como arroz e feijão, ainda estão abaixo dos recordes históricos no Piauí. Em 2026, a produção de feijão deve ser de cerca de 48.700 toneladas, quase metade do recorde que aconteceu em 2018.
No caso do arroz, a estimativa é de 89.100 toneladas, cerca de 67% abaixo da melhor safra, que foi em 2011. A Celes Ambientes chega como uma nova fase da Only Acabamentos. Acabamentos finos de alto padrão, porcelanatos, pisos, tetos vinílicos, metais, louças e pedras naturais com escolhas pensadas para valorizar cada projeto. Celes Ambientes, novo nome, mesma essência, mais precisão. Fica na Avenida Homero Castelo Branco, 2213, bairro Ininga. Você ligado com a gente. Pingado com Felipe Pereira. A Anvisa aprovou 2 novos medicamentos injetáveis à base de semaglutida sintética. Os registros foram publicados ontem no Diário Oficial da União. A semaglutida é o princípio ativo de medicamentos como o Ozempic e o Wegovy, conhecidos popularmente como canetas emagrecedoras. A substância é utilizada no tratamento do diabetes mellitus tipo 2 e também é prescrita por médicos para o controle da obesidade. Um dos novos medicamentos é um genérico da farmacêutica EMS. A empresa já tinha conseguido em maio o primeiro registro de semaglutida sintética no Brasil, com o medicamento Ozivy. Agora, a empresa foi autorizada a comercializar a versão genérica, que poderá chegar ao mercado com preço mais baixo. Por ser genérico, o produto não poderá ter nome comercial. A Anvisa também aprovou um medicamento similar, produzido pelo laboratório Germed, que é vinculado à AMS. O produto será comercializado com o nome Semaclic. Nesse caso, o medicamento pode ter nome e características próprias, mas manter o mesmo princípio ativo do medicamento de referência. Segundo a Anvisa, os 2 medicamentos devem ser utilizados associados à dieta e à prática de exercício físico. A aplicação é semanal e as canetas devem ser armazenadas em geladeira entre 2 e 8 graus Celsius, antes e depois do início do tratamento. A agência também reforça que o uso da semaglutida precisa de acompanhamento médico. Assim como outros medicamentos da classe do LGP1, os produtos dependem de receita médica em 2 vias. A expectativa com a aprovação de novos produtos é ampliar a oferta de medicamentos à base de semaglutida no mercado brasileiro, incluindo uma opção genérica que poderá ter preço mais acessível ao consumidor. Quando o assunto é saúde, não basta parecer bom, é preciso ser seguro por dentro. Você sabia que existe uma certificação que avalia tudo o que acontece nos bastidores de uma unidade de saúde? Desde protocolos, fluxos internos, decisões clínicas, tudo para proteger quem mais importa, o paciente. A Clínica Gastros conquistou a Organização Nacional de Acreditação Nível 3, o mais alto padrão de excelência em saúde no Brasil. Isso significa que tem procedimentos seguros, cuidado contínuo e decisões pensadas para reduzir riscos e salvar vidas. Clínica Gastros, cuidado que acolhe, excelência que resolve. Pingado com Felipe Pereira. Pingado. Hoje tem a apresentação de graça do cantor Silva pelo Projeto 6,5 aqui em Teresina. O cantor capixaba se apresenta em frente ao Teatro 4 de Setembro, que está em reforma. Por isso, o palco será montado na Praça Pedro II, de frente para o público. Considerado um dos expoentes da nova geração da música popular brasileira, Silva deve cantar seus principais sucessos e também canções que ganharam novas versões na voz do artista, como Marisa Monte. O show está marcado para começar às 6h30 da noite, com a abertura do artista piauiense Raiele. Durante a programação também será realizada uma campanha solidária em apoio à Associação dos Pacientes Renais Crônicos do Piauí. Quem for ao show pode contribuir com a doação de 2 quilos de alimentos. Pingado com Felipe Pereira. Seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo. Um abraço grande para você e até amanhã. Pingado Pingado com Felipe Pereira, o seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo.